Alô, amigos, aqui estamos com mais um YouTube e nós vamos hoje tratar de dois temas. O primeiro é sobre o boicote programado pela União Europeia dos produtos brasileiros, os mais diversos, produzidos nessas áreas que foram desmatadas ou conquistadas pelos incêndios na Amazônia, no Pantanal, o que seja. E o outro tema, que vem na frente até, é o relacionado com a política de desmatamento, de interdição do desmatamento, que tinha sido anunciada pelo presidente Lula no começo do governo, né? Com Marina Silva. Vamos diminuir o desmatamento, vamos atacar esse problema que tinha sido agravado durante o governo do Bolsonaro. Parece que houve despreparo ou temor de desagradar o agronegócio. O fato é que o desmatamento diminuiu um pouco, mas de repente começa em outro lugar, e aí estão os incêndios para provar que não são apenas aqueles incêndios feitos por pequenos lavradores, mas por pessoas interessadas em conquistar terras para o pasto e para a soja, mesmo com a utilização de drones e material combustível lançado por esses drones. Mas antes de nós conversarmos, você vai me fazer o favor de, se você já me conhece, clicar, compartilhar, deixar um comentário. Vocês viram, agora estão começando a mandar comentários, né? Recebi enorme volume de comentários, coisa de 250, que eu vou tentando responder pouco a pouco, porque eu prometi responder e continuo prometendo que eu respondo a todos vocês se mandarem comentários. E, então, clicar, compartilhar, deixar um comentário e, principalmente, se inscrever. Nós estamos perto, então estamos chegando numa coisa que eu até tinha minha dúvida se chegaríamos, porque nós somos um pequeno canal. 1.000 inscritos. Hein? Vamos lá, se você puder nos ajudar, já chegamos aí. E outra coisa, não tem problema, aqui não se pede dinheiro, aqui não se pede dízimo, aqui não se pede Pix. Como eu já expliquei em outros vídeos, este é um trabalho que eu faço voluntariamente, não teria cabimento eu querer que você pague para eu fazer um trabalho voluntário. É benevolato, o benevolato pela consciência política brasileira. Com esse benevolato eu espero despertar em muitos de vocês uma certa consciência política sobre questões diferenciadas. Estamos falando agora de desmatamento, mas já falamos de tudo. Hein? Vamos lá, então. Houve uma reunião no começo dessa semana do governo brasileiro, no Itamaraty, anunciando justamente a participação do presidente Lula na abertura da Assembleia Mundial da ONU. E o responsável, o embaixador responsável, porta-voz, do Itamaraty nessa reunião, falou uma série de temas, e dois jornalistas, uma colega, um colega, não ouviram falar em mudança climática. E, olha, com a fumaça lá em cima, lá, eu acho que lá do prédio do Itamaraty, eles viam a fumaça, mas não, lá dentro devia ter ar-condicionado, não se preocuparam. Então, é isso que está acontecendo, esse despreparo do governo, que nós apoiamos, mas que não entendemos.
Qual é a do governo? Ele está cedendo ao agronegócio? Ou ele não levou a sério as denúncias, as informações científicas de que, se não se fizer nada, há uma mudança climática que vai ser danosa para todo o planeta e também para o Brasil, né? O calor já está aumentando muito, a seca já começa a avançar, há rios que já secaram, né? E vamos deixar destruir o Brasil para favorecer um grupo que quer plantar soja, cereais para exportar para a China, gado, tudo vira pasto. Acaba com a nossa fauna, com a nossa flora, com os pássaros, aves, tudo, com a nossa poesia, com a nossa música, que sempre cantou toda essa nossa riqueza. E agora vamos queimar tudo para ganhar dinheiro. Não, não é todo mundo que ganha dinheiro, são os grupos que ganham dinheiro. O pessoal que está trabalhando na soja e nas pastagens não ganha. Os grupos que ganham. Então é isso. Hein? Se você já se inscreveu? Não ainda? Então vamos lá. Você está me conhecendo? Vamos lá. Então, no começo da semana, o Itamaraty convocou a imprensa para um briefing em Brasília sobre a participação do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Lula fará seu discurso na próxima terça-feira, dia 24 de setembro. Na ONU deverão ser abordados uma série de temas atuais e urgentes, como inclusão social, combate à fome, transição energética, reforma de governança global, o Pacto Global Digital, isso é muito importante, prevenção de conflitos, desenvolvimento sustentável e multilateralismo. Alguns desses temas serão incluídos no discurso de Lula, logo depois da abertura da Assembleia Geral pelo secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. No briefing, durante o briefing, portanto, quando foram anunciados todos esses temas, 2 jornalistas se referiram a um tema considerado obrigatório. Uma jornalista dizendo, entre aspas, o país está pegando fogo. E seu colega, mais adiante, citando a fumaça ali perto da capital federal. Provavelmente para saber se Lula daria um destaque no seu discurso aos incêndios de florestas que ocorrem em nosso país. O porta-voz do Itamaraty, embaixador Gozante, foi sucinto. Ele comentou, está havendo uma seca excepcional. É só a seca que está fazendo isso? A seca excepcional? Ele saiu de escanteio. Mas não disse se Lula dará um enfoque especial à questão desses incêndios e dos desmatamentos. Olha, espera-se que sim. Hein? Aqui, quem sou eu? Pequeno canal, jornalista aí. Será que eu posso dar um conselho? Espera-se que o Lula dê atenção a essa questão da mudança climática no seu discurso, já que não deu no seu governo, por uma questão de credibilidade, diante da importância dos incêndios, não apenas no norte, na região amazônica, mas avançando pelo centro-oeste, no estado de Goiás, no Pantanal, e chegando ao sudeste, no estado de São Paulo, tornando o céu escuro e chegando a fumaça a países vizinhos. Mesmo porque o Brasil acolherá, dentro de um ano, a COP30, que é a Conferência sobre Mudanças Climáticas, organizada pela ONU na cidade de Belém,
capital do Pará, na região amazônica. Sem esquecer que no ano passado, na abertura da Assembleia da ONU, Lula havia falado da emergência climática e prometido agir contra os crimes ambientais na Amazônia, como desflorestamento pela serra ou pelo fogo. Prometeu, hein? Mesmo se houve uma redução da ordem de 42% em alguns setores, os controles feitos por satélite mostram novos focos de queimadas e de desmatamentos em outras regiões, destruindo o bioma natural original do país, nossa riqueza. Os surgimentos recentes de novos incêndios florestais, favorecidos com a seca, foram trágicos por destruírem milhares de quilômetros de quadrados de árvores e matarem animais, aves e pássaros vivendo em estado selvagem. Algumas espécies vegetais podem ter sido destruídas definitivamente nesses incêndios. Embora alguns incêndios tenham sido provocados involuntariamente pelos próprios agricultores com a chamada queimada, costume utilizado tradicionalmente, embora condenado para limpar com o fogo o que restou das colheitas nas terras cultivadas, a maioria dos focos de incêndios foi criminosa. No seu canal YouTube, Bob Fernandes fala mesmo na suspeita de terem sido utilizados drones para o lançamento de matérias inflamáveis. Mesmo se o agronegócio fala em milhões de perdas com a propagação dos incêndios incontroláveis, a destruição das árvores e vegetações nativas pelo fogo é a maneira mais simples e mais econômica de se preparar as terras para o plantio de cereais como a soja ou a criação de pastos para a criação extensiva de gado. Tanto os cereais como a carne bovina se destinam à exportação em grande escala para países asiáticos, como a China. Numa reconversão regressiva do Brasil em país agrícola, depois de país em fase de industrialização, voltar a ser um país agrícola, exportador de matérias-primas. Não se sabe como o presidente Lula irá explicar lá na ONU seu atraso contra o desmatamento das florestas brasileiras frente à pressão do agronegócio, mesmo porque certos setores de esquerda também defendiam no passado a ocupação econômica da Amazônia, antes que fosse tomada por países ou empresas estrangeiras. Era o caso do Aldo Rabelo, antigo presidente da ONU, da UNE, antigo presidente da UNE, na época em que eu era jovem, estudante, e durante anos membros do Partido Comunista do Brasil, cuja visão da Amazônia do Aldo Rabelo, naquela época em que ele era comunista, não é a mesma da ecologista Marina Silva. Em todo caso, os temores de Rabelo já se concretizaram com a implantação de missões evangélicas norte-americanas na Amazônia, destinadas a quê? A civilizar, a converter, civilizar os indígenas, que deixam o xamanismo pelas doutrinas bíblicas. E com o avanço das empresas agropecuárias nas áreas desmatadas, sem se esquecer dos garimpeiros. Como Lula poderia ter impedido ou reduzido ao mínimo a destruição das terras brasileiras? Sem maioria no parlamento, é quase uma missão impossível. Mas poderia ter utilizado o patriotismo dos militares para uma ocupação pacífica da região, sem molestar os indígenas,
pelo exército, com o objetivo de prenderem, expulsarem ou impedirem o acesso à região pelos grileiros, missionários religiosos, garimpeiros, desmatadores e invasores do agro. Como isso não foi feito, e diante da destruição gradativa da Amazônia, já existem enormes buracos. A União Europeia deve começar a aplicar, a partir deste ano, uma represália, um boicote, uma lei contra a importação e comercialização de produtos provindos ou produzidos nas áreas desflorestadas desde 2020. É um boicote, é uma represália à inatividade do governo brasileiro. Isso inclui uma enorme gama de produtos brasileiros atualmente exportados para a União Europeia, como cacau, café, soja, óleo de palma, madeira, carne bovina, principalmente, borracha, couro, móveis, papel, etc. Ninguém mais está acreditando nessa história de que o Brasil vai acabar com o desmatamento. Europeu não é tonto. Europeu viu pelo satélite que continua o desmatamento. Diante disso, o governo brasileiro, depois do encontro com produtores em áreas desmatadas ou desflorestadas, está pedindo à União Europeia: União Europeia, vamos adiar isso, sine die, sem data fixa, a nova regulamentação anti-desflorestamento. E o governo pede isso por quê? Por considerar tal exigência um instrumento unilateral, punitivo e uma ameaça para as suas exportações, além de atentatória ao princípio de soberania. Isso é uma piada. Eles destroem a Amazônia e depois pedem para a União Europeia não aplicar o boicote, que isso daí seria um atentado ao princípio de soberania. Nossa soberania nos permite destruir a Amazônia. É louco. Esse pedido formulado pelo Brasil à União Europeia é triste, lamentável, surpreendente. E eu acrescentaria vergonhoso, porque contradiz o discurso do próprio presidente na ONU no ano passado. Declarou à agência France Press o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Espero que ele nos ouça para saber que nós demos eco às suas informações. A entidade reúne uma centena de ONGs de proteção e defesa do meio ambiente, e defesa da Amazônia contra o desmatamento. Astrini lembra o discurso de Lula se comprometendo a acabar com o desflorestamento no Brasil até 2030. Mas se está do jeito que está, vai até o ano 3000. De nada adianta fazer discursos em favor de uma produção agrícola durável, disse Márcio Astrini, se ele não quer aplicar agora o mecanismo que torna isso possível. Você gostou? Então, clicar no like, compartilhar, deixar um comentário e se inscrever neste canal. Vamos em frente, o canal está tomando força, vai ficar mais forte, graças a você. Ok? Vamos lá. Aqui nós não aderimos e não somos, porque eu pertenço a isto ou a aquele partido. Não, quando a coisa não está bem feita, a gente fala. Ok? Até lá.